Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos concurseiros! Vamos hoje falar, então, de um assunto bem inicial de administração pública, direito administrativo, o assunto é administração pública. Vamos falar, então, desde o início, vamos entender desde o início. Bom, nós damos uma parte do nosso poder de escolha para os nossos representantes políticos, para eles tomarem decisões por nós, certo? Certo. Isso é a escolha que a gente faz lá quando vota. E a gente concede para a administração poder para ela fazer o melhor para todos nós, o melhor para a coletividade, o melhor para o interesse público. E por isso que existe o princípio do melhor interesse público. O interesse público é supremo, a supremacia do interesse público. É um dos princípios básicos do direito administrativo. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a administração, ela viu que ela não consegue fazer tudo. Então, vamos fazer uma coisa, vamos desconcentrar. Desconcentração, e ela vai criar órgãos. Ao criar órgãos, ela vai dividir atribuições numa escalada, numa subordinação. Então, o órgão, sim, ele é hierarquicamente inferior, ele tem uma hierarquia e uma subordinação. Estou falando de quê? Estou falando de presidente da República e ministérios. Os ministérios são órgãos. Eles, então, são provenientes da desconcentração. Órgão proveniente da desconcentração da administração pública. Esses órgãos que são, por exemplo, no governo federal, os ministros, no governo estadual, as secretarias, assim como as secretarias municipais em relação à prefeitura, ao prefeito, chefe do poder executivo. O que acontece? Esses órgãos, eles não têm personalidade jurídica, certo? Então, ninguém vai poder ajuizar uma ação contra o Ministério da Saúde. Não, vai fazer uma ação contra a União, porque ela é a pessoa jurídica. O Ministério não tem personalidade jurídica porque ele é um órgão, e órgão não tem personalidade jurídica, certo? Não tendo... Aí vocês vão dizer, Ju, mas só um pouquinho. Eles não têm personalidade jurídica, mas tem alguns órgãos que têm CNPJ. Gente, o CNPJ para alguns órgãos serve tão somente para o repasse de verbas públicas. Não quer dizer que ele tenha personalidade jurídica. Ele não responde por si mesmo. Tanto que, juridicamente, quando um órgão faz alguma coisa, quem é acionado? É acionada a pessoa jurídica a que ele está atrelado, subordinado, certo? Alguns órgãos têm capacidade de se defender em juízo, mas, por exemplo, a União não repassou o dinheiro de tal ministério, então, aí a pessoa que ele seria subordinado vai ser a pessoa que vai responder, né? Ele tá salvaguardando seus interesses. São exceções, gente. Normalmente, órgão não responde em juízo. Quem responde é a pessoa jurídica que ele está subordinado. Há, então, uma desconcentração, uma criação de órgão. Órgão não tem personalidade jurídica, pode ter CNPJ, o que não vincula em nada de ter ou não personalidade jurídica. Quem responde por seus atos e quem responde em juízo é a pessoa jurídica que ele está subordinado. Sim. Aí a administração pública se deu conta do quê? Que mesmo fazendo desconcentração, mesmo criando órgãos que são subordinados hierarquicamente, ela não conseguia atender a tudo. Então, ela faz o quê? Ela cria pessoas. Ela cria entes. Ela descentraliza. Para criar órgãos, a gente falou de desconcentração. Aqui, para a criação de pessoas, vamos falar de descentralização. Descentralização, eu vou falar de entes com personalidade jurídica. Entenderam? Descentralização.
descentralização e entes com personalidade jurídica. Pessoas com personalidade jurídica. E quem são essas pessoas que a administração cede algumas das suas atividades? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos falar de cada uma agora? Sim? Seguinte, então, as atividades típicas da administração, ela vai passar por uma pessoa jurídica de direito público, que são, por exemplo, as autarquias. Vamos dar exemplo de autarquia. Tem o INSS, as universidades federais, os institutos federais, o Bacen, Banco Central. Eles são pessoas jurídicas de direito público. Seus bens são públicos, certo? Certinho. A natureza jurídica, então, é pessoa jurídica de direito público. Muito se assemelha à pessoa jurídica que ele está vinculada, que não há subordinação. Na descentralização, quando há a criação de uma pessoa jurídica, não há subordinação e hierarquia dessa pessoa com a pessoa jurídica que ela está. Agora é vinculada, tá? A universidade pública não é subordinada à União, ela é vinculada à União. Ela tem autonomia financeira, autonomia administrativa. Sim? Beleza. A autarquia, então, uma pessoa jurídica de direito público, licita, faz licitação. Os seus servidores serão estatutários. Se for uma autarquia da União, tem a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores da União. O que mais que eu preciso falar dela? São atividades típicas da administração, seus bens são impenhoráveis. É isso aí. A lei vai criar a autarquia. A lei cria a autarquia. Bom, de autarquia era isso. Vamos falar de fundações. Existe fundação privada, por exemplo, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna. São fundações privadas, servem para um bem da sociedade, mas são privadas. Elas são criadas por entes privados e são geridas também. Agora, existe fundações pública de direito público e fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas são praticamente uma autarquia, tanto que elas são chamadas de autarquias fundacionais, certo? Elas são uma espécie de autarquia. Todo mundo que fala, os livros, quando referem, falam que elas são um tipo de autarquia. Autarquias fundacionais ou fundações autárquicas também chamadas. A lei cria essa fundação pública de direito público, essa é uma pessoa jurídica de direito público, certo? Assim como as autarquias. E, por exemplo, o IBGE é uma fundação pública de direito público. Já a fundação pública de direito privado, ela vai se assemelhar às outras duas figuras que nós vamos ver, que é a empresa pública e sociedade de economia mista, certo? A lei vai autorizar a criação dela e não criar propriamente dita, a lei apenas autoriza. E, por exemplo, Fundação Padre Anchieta. Tô seguindo meu cronograma aqui, gente, tá? Colinha para não perder e não falar de trás pra diante. Confunde a cabeça de vocês. Bom, a Fundação Padre Anchieta é uma fundação pública de direito privado, certo? Certo. Vamos para a empresa pública. A empresa pública também é um ente da descentralização, né? Uma pessoa jurídica proveniente da descentralização, porque estamos falando de pessoas jurídicas. A empresa pública, então, a lei vai autorizar a sua criação, geralmente para atividades econômicas, né, gente? A empresa pública e a sociedade de economia mista, tá lá no artigo 173 da Constituição Federal, lá tá a natureza delas, mas vai ter que ter uma lei específica autorizando a sua criação. Essa empresa pública, seus bens são penhoráveis, mas ela licita, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, por isso que seus bens são penhoráveis, certo? Mas mesmo assim, ela não deixa de ter um tantinho público, porque a empresa pública, no caso, o capital da empresa pública é 100% público. Então, ela vai ter que licitar? Sim.
E seus servidores? Quem trabalha na empresa pública faz concurso? Pode ou não fazer concurso, mas eles são seletistas, submetido ao regime geral das leis de trabalho, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, certo, gente? Ah, então quer dizer que quem trabalha numa empresa pública não tem estabilidade? Certo, não tem estabilidade, é isso aí mesmo. Uma empresa pública pode ser formada por qualquer forma societária. O capital, como eu já disse, é totalmente público. Não quer dizer que seja de uma mesma pessoa, tá, gente? Pode ter, então, capital de um estado, capital do município, capital da União. E eles juntam o capital todo público e formam, então, uma empresa pública, tá? Desde que o capital seja integralmente público. Exemplo de empresa pública: Correios, a Caixa Econômica Federal. Todos esses todos esses dois que eu dei exemplo são empresas públicas, certo? O que mais que eu preciso falar? Atividades de natureza econômica. As pessoas são seletistas, os bens são penhoráveis, qualquer forma societária. E o foro processual. Se a empresa pública é da União, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, qual é o foro? A justiça é a Justiça Federal. Se alguém assalta a Caixa Econômica Federal, a Polícia Federal vai lá, vai fazer inquérito e vai para um juiz federal, certo? Vamos para a última, a Sociedade de Economia Mista. Essa aqui também a lei vai autorizar a sua criação, não cria em si, ela apenas autoriza a criação. Sociedade de Economia Mista também é uma pessoa jurídica de direito privado, proveniente da descentralização da administração. Também seus servidores, seus funcionários são seletistas, ainda que façam concurso, assim como nas empresas públicas são seletistas, então não tem estabilidade. Seus bens são penhoráveis, mas licitam. Vejam bem que todas as pessoas jurídicas decorrentes da descentralização, todas elas licitam, tá, gente? Não na sua atividade fim. Não precisa a Caixa Econômica Federal licitar para ver com quem que ela vai emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, se é a atividade fim dela. Se ela for licitar, ela não vai poder concorrer com os outros bancos privados, Santander, Itaú, enfim. Ela é uma empresa, né? Tanto a empresa pública quanto a Sociedade de Economia Mista, elas querem ganhar dinheiro. Então, elas têm que estar em patamar de igualdade com as outras empresas privadas. Então, elas não podem licitar a sua atividade fim. Falei. Agora, a Sociedade de Economia Mista, ela só pode ser formada por uma forma societária, que é sociedade anônima. Então, podem ver que o Banco do Brasil, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, e a Petrobras é Banco do Brasil S.A., Sociedade Anônima. Petrobras S.A., Sociedade Anônima. O capital da Sociedade de Economia Mista, como o próprio nome diz, é misto, ou seja, um pouco público, um pouco privado. Tem que ser a maior parte dele público, mas tem privado. Posso comprar ações do Banco do Brasil? Yes. Posso comprar ações da Petrobras? Yes. Posso comprar ações da Caixa Econômica Federal? No. Por quê? Porque Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, capital é totalmente público. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então eu posso comprar ações. O capital é misto, como eu falei, e o foro processual. O foro processual, gente, da Sociedade de Economia Mista, se for federal, é a Justiça Estadual. Baita pegadinha de prova. Então, se o Banco do Brasil for assaltado, quem vai lá? Pra onde vai? É a Polícia Federal que a gente vai chamar? Ou é a Polícia Civil? É a Polícia Civil. Ah, mas a Polícia Federal pode ir lá fazer o inquérito? Pode. Mas vai remeter pra quem? Pro juiz federal ou pro juiz estadual? Pro juiz estadual. E aí eu tenho uma palavrinha mnemônica para vocês decorarem, que cai muito em prova. As diferenças da empresa pública para a sociedade de economia mista. São 3 as diferenças entre elas, entre empresa pública e sociedade de economia mista. Vocês vão pegar o nome. Sociedade de Economia Mista, SEM. Quais são as 3 diferenças? S. Sociedade de Economia Mista é SA. E. Foro Estadual da Sociedade de Economia Mista. EMD misto, capital é misto, público e privado, enquanto da empresa pública é totalmente público. Certo, gente? Então, vimos hoje a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios,
Vimos que ela não dá conta de tudo que tem que fazer e para isso ela usa da desconcentração e cria órgãos subordinados e hierarquicamente inferiores à pessoa jurídica e ela tem a descentralização e então surgem as pessoas da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Falamos das 4 pessoas jurídicas da administração indireta. Tem mais. No outro vídeo, essas são as principais. É o basicão, é o feijão com arroz. Depois a gente vai falar das outras, certo? Beijo, até a próxima.